If I'm not doing it, nothing is going to happen. So I know I need to sit there. Quem compõe a música? Johan e Benny compõem a música. E quem compõe a letra? São os nossos empresários, Stig e Anderson. E o que fazem as meninas nesta coisa toda? Nada. Eles tratam do resto. E os arranjos? Alguns dos arranjos vocais, e tudo isso em estúdio. Sim. No auge da fama, o romance relâmpago de Benny Anderson e Annie Fried Lyngstad conquistou corações em todo o mundo. No entanto, a porta fechada. O seu relacionamento escondia uma verdade de partir o coração. Agora, aos 78 anos, Benny Anderson revela detalhes trágicos sobre Annie Fried Lyngstad que deixaram os fãs atordoados. O que poderá ser? Vamos descobrir. Annie Fried Lyngstad e Benny Anderson cruzaram-se pela primeira vez em 1969, durante uma competição musical na Suécia, onde se apaixonaram rapidamente e casaram 2 anos depois. Em 1971, pouco antes da fundação do ABBA, o casamento enfrentou desafios no meio da fama e do escrutínio causados pelo sucesso do ABBA, levando a divórcios para ambos os casais dentro do grupo. Após o nascimento dos filhos, Linda e Peter, começaram a surgir fissuras na relação, o que levou à separação em 1979. Durante o auge do ABBA, Björn não perdeu tempo a seguir em frente e iniciou uma nova relação com Lina Kallerjo, com quem se casou mais tarde e teve outros filhos. Inicialmente, Björn e Agneta descreveram o divórcio como amigável, mas Agneta revelou posteriormente as suas dificuldades emocionais e a necessidade de terapia para lidar com as consequências. A dor da separação inspirou o êxito, The Winner Takes It All, levando os fãs a questionar as intenções de Björn ao fazer a sua ex-mulher cantar uma letra tão pessoal. Enquanto Agneta lutava contra as pressões da fama e a culpa de estar longe dos filhos durante as digressões mundiais do ABBA, a sua ansiedade e medo de multidões, barulho e viagens aéreas intensificavam-se. Sentia-se também alienada dentro do grupo devido às barreiras linguísticas e à falta de confiança nos ambientes sociais. Depois de Björn, houve uma série de parceiros românticos, incluindo um jogador de hóquei no gelo de renome e um estilista de renome, bem como o psicólogo Håkan Landback, o indivíduo originalmente contratado para ajudar a salvar a sua relação com Björn. Mais tarde, envolveu-se romanticamente com o detetive de Estocolmo Torbjörn Brander, encarregado de investigar o seu caso, após ameaças de rapto contra os seus filhos. Em 1990, Agneta casou-se pela segunda vez com um cirurgião divorciado chamado Thomas Sonnenfeld. Insistiu em manter o casamento em segredo, e o facto só se tornou público quando se separaram, 3 anos depois. Durante este período, Agneta enfrentou o desafio de lidar tanto com a morte da mãe, Birgit, que tirou a sua própria vida, como com a morte do pai, Ingvar, 1 ano depois. Optou por manter esta informação em segredo, chegando mesmo a dizer ao seu biógrafo que a morte da mãe foi acidental. Aqueles que a conheciam bem notaram uma mudança no seu comportamento após estas tragédias, à medida que se tornava ainda mais retraída. Sem dúvida, deve ter ficado perturbada, pois isso marcou o início do período mais peculiar da sua vida. Um envolvimento romântico com um homem que a seguia obsessivamente. Gert van de Graaf, um condutor de empilhadores holandês e fã do ABBA, 16 anos mais novo do que ela, era obcecado por Agneta desde criança e seguiu-a de perto durante alguns anos. Apesar de ela ter apresentado queixa junto das autoridades em 1997, acabaram por iniciar uma relação amorosa. Em apenas 2 anos, a sua relação terminou, e Agneta já estava a intentar uma ação judicial para o expulsar do país no ano 2000. No entanto, Gert regressou à Suécia 3 anos depois para assediar Agneta, levando-a a recorrer à justiça em busca de proteção. Após o fracasso desta breve relação romântica, decidiu refugiar-se nas zonas rurais da Suécia, construindo uma residência com um jardim isolado no centro. Alguns acreditavam que ela estava a imitar Greta Garbo, uma atriz sueca que também enfrentou os desafios da fama. Segundo os vizinhos, raramente falava com eles e, durante muito tempo, Agneta evitou cantar ou ouvir música. Ela isolou-se do resto do mundo. No entanto, para surpresa geral, surpreendeu toda a gente ao lançar um disco em 2004. Que continha covers dos anos 60. Começou também a promovê-lo, mencionando o seu desejo de encontrar o amor verdadeiro. O seu álbum, intitulado My Coloring Book, permaneceu nas tabelas suecas durante 25 semanas antes de desaparecer da vista do público. Em 2005,
As coisas tomaram um rumo diferente, quando uma amizade de 20 anos com o empresário Bertil Nordstrom se transformou num romance. Infelizmente, esta história de amor também chegou ao fim. Algumas pessoas sugeriram que os sentimentos de inadequação e descontentamento de Agnetha foram alimentados pela sua rivalidade com Frida. Como é que isso é verdade? Apesar de ter alcançado um grande sucesso, Frida também viveu momentos de tristeza e sofrimento no seu passado. Estes desafios na sua vida já existiam mesmo antes do seu envolvimento com o Zaba. Frida sempre teve consciência de que era o resultado de um romance ocorrido em tempo de guerra. A sua mãe, Cindy, caiu no encanto de Alfred, um sargento da Wehrmacht, em 1943, quando este lhe ofereceu um saco de batatas, um bem precioso na Noruega durante um período de escassez. Os dois envolveram-se em casos íntimos logo depois. Após nadarem nus num lago, Alfred, que trabalhou como pasteleiro na vida civil, confessou a Cindy que já era casado. A relação durou até 1945, quando Frida chegou e Alfred foi enviado de volta para a Alemanha. A mãe adolescente Cindy enfrentou julgamentos severos e isolamento social, com estranhos a amaldiçoá-la e a evitá-la. Em resposta, a jovem mãe, o seu filho e a avó fugiram para a Suécia. Cindy encontrou trabalho como empregada de mesa, mas faleceu tragicamente de complicações renais aos 21 anos, deixando Frida com apenas 2 anos, criada pela avó, Agni. A futura celebridade teve uma infância solitária. Cresceu a acreditar que o seu pai era um soldado alemão que morreu num naufrágio a caminho da Alemanha. Samuel ABBA, Frida poderia ter permanecido alheia à verdade. Em 1977, a sobrinha de Alfred, fã da banda ABBA, deparou-se com uma entrevista a Frida na qual esta mencionava ser filha ilegítima de um soldado alemão. Posteriormente, foi organizada uma reunião e Alfred apareceu com um ramo de flores. Examinaram fotografias antigas e discutiram as suas características físicas. No entanto, o encontro foi breve e emocionalmente avassalador para Frida. Em 1969, ela cruzou-se com Benny, o que marcou o início da sua jornada no Zaba. Antes de conhecer Benny, Frida tinha passado por casamentos e divórcios, e ambos tinham tido filhos de relações anteriores. Após um longo período de noivado, casaram-se em 1978. Infelizmente, o casamento não durou e decidiram separar-se em 1980. Benny iniciou então um relacionamento com a personalidade televisiva sueca Mona Nurklet. Casaram em 1981 e têm agora um filho chamado Ludwig. Agnetha e Björn, bem como Frida e Benny, insistiram que os seus divórcios foram amigáveis e positivos. No entanto, por detrás da fachada, Frida estava, na verdade, de coração partido por ter sido abandonada por outra mulher. Os Zaba chegaram a um ponto em que já não conseguiam sustentar o seu sucesso, levando-os a separarem-se após venderem 350 milhões de discos. Frida passou muito tempo à procura de satisfação na sua vida pessoal após o fim do Zaba. Após uma curta estadia em Londres, ela decidiu finalmente fazer da Suíça a sua casa permanente. Foi em 1992 que se casou com um nobre de uma família real alemã, assumindo o título de Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Anna Freud de Reuss. No entanto, a tragédia parecia estar sempre à espreita. A filha do seu primeiro marido, que na altura tinha 30 anos, morreu num acidente de viação em Nova York, em 1998. Pouco depois, o príncipe Heinrich, o terceiro marido de Frida, faleceu vítima de cancro no ano seguinte. Ela desapareceu dos olhos do público durante vários meses e depois revelou que a PM. Sua fé em Deus foi fundamental para a sua recuperação daquela difícil experiência. Nos últimos anos, ela parece ter encontrado a felicidade, residindo alegremente na cidade alpina suíça de Zermatt, ao lado de W.H. Smith, o seu herdeiro, o Visconde de Hambledon. Benny Anderson teve uma vida marcada por triunfos e turbulências pessoais. Embora seja celebrado pelo seu contributo para a indústria musical, o seu percurso não foi isento de dificuldades. No auge da fama do Zaba, Benny Anderson, como muitos artistas, enfrentou as pressões das constantes digressões, das expectativas do público e das exigências da sua carreira. Infelizmente, isto levou-o a um caminho difícil, pois o álcool tornou-se uma forma de lidar com as pressões inerentes à condição de superestrela global. Durante as décadas de 1970 e início dos anos 1980, Benny, ao lado dos seus companheiros de banda, festejava muito e vivia no turbilhão da fama.
aos 78 anos, admitiu abertamente que o álcool desempenhou um papel significativo na sua vida durante esse período. Como refletiu mais tarde, era a sua forma de anestesiar a natureza avassaladora do sucesso e o vazio que por vezes sentia quando as luzes do palco se apagavam. Em 2001, Benny tomou a decisão que mudaria a sua vida: deixar de beber. Descreveu esta como uma das melhores decisões da sua vida, reconhecendo o quanto impactou a sua saúde, os seus relacionamentos e o seu bem-estar geral. A vida pessoal de Benny, em particular os seus relacionamentos, também tem sido alvo de atenção pública. Antes de Zaba, Benny já tinha constituído família. Com apenas 17 anos, foi pai do seu primeiro filho com a namorada Christina Granville. Tiveram outro filho logo depois. No entanto, o foco intenso de Benny na carreira musical significava que passava pouco tempo em casa, o que o fazia sentir-se culpado por não estar presente para os filhos quando estes precisavam. Mais tarde, em 1981, Benny divorciou-se publicamente de Annie Fried Lyngstad. O seu casamento tinha sofrido sob o peso da fama, e a separação foi um capítulo difícil nas suas vidas pessoais e profissionais. O divórcio aumentou o fardo emocional que Benny já carregava das suas experiências familiares anteriores. Talvez a parte mais dolorosa da vida de Benny tenha sido a trágica perda do filho, Alex. Ethan lutava contra uma culpa avassaladora, acreditando que o acidente que levou à morte do filho fora, em parte, culpa sua. Questionava-se por ter insistido em conduzir naquele dia com mau tempo. Esta dor, embora crua, tornar-se-ia algo com que ele lidaria lentamente com o tempo. Tanto Benny como Sarah, a sua ex-mulher, lutavam contra essa culpa. A perda do filho foi devastadora, e levaram anos a processar o luto. No entanto, com o passar do tempo, Benny aprendeu a aceitar que o acidente não tinha sido culpa sua e que não era o responsável pelo trágico desfecho. Esta percepção ajudou-o a começar a recuperar, mas foi uma jornada que levaria anos. Os ABBA tinham consolidado o seu estatuto como um dos principais grupos pop no final da década de 1970 e conquistado uma legião de fãs devotos em todo o mundo, que perduraria por muitos anos. A campanha promocional nos Etiquetos do Simo, na primavera de 1978, foi um marco importante para os ABBA. Esta campanha deu resultados quando a música Take a Chance on Me atingiu o top 3 das tabelas e o álbum ABBA The Album atingiu o top 20. Após estes feitos, a banda lançou singles de sucesso como Summer Night City e Chiquitita, tornando-se ainda mais popular. Em abril de 1979, lançaram o seu sexto álbum de estúdio, Voulez-Vous, que acrescentou mais êxitos intemporais à sua coleção. No entanto, nesse mesmo ano, Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog tornaram pública a decisão de terminar o casamento, provocando uma mudança na imagem dos ABBA como um casal harmonioso e músico. Embora inicialmente tenham retratado o divórcio como um acontecimento positivo, Fältskog admitiu, mais tarde, sentir-se emocionalmente esgotado e procurou ajuda profissional. Apesar destes desafios pessoais, a banda manteve-se unida e continuou a criar música. No outono de 1979, os ABBA lançaram a canção Gimme, 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 A Man After Midnight e embarcaram numa grande digressão pelo Canadá, EUA e Europa. Ao mesmo tempo, lançaram o seu segundo álbum de grandes êxitos, Greatest Hits Vol. 2, que foi um sucesso em todo o lado. Em março de 1980, os ABBA incluíram o Japão na sua digressão e fizeram os seus últimos concertos ao vivo para um público pagante. O ano de 1980 foi focado no trabalho no seu próximo álbum de estúdio, Super Trooper. Este álbum, lançado mais tarde no mesmo ano, contou com algumas das músicas mais populares dos ABBA, como The Winner Takes It All e a faixa título, Super Trooper. A banda enfrentou outro revés em fevereiro de 1981, quando Benny Andersson e Annie Fried Lyngstad, um dos dois casais do grupo, revelaram que se estavam a divorciar. Apesar deste desenvolvimento pessoal, os ABBA continuaram a trabalhar juntos nas suas músicas. No final de 1981, foi lançado o seu oitavo álbum de estúdio, The Visitors, incluindo a popular faixa One of Us. No entanto, em 1982, a energia do grupo começou a diminuir. Björn e Benny dedicaram-se à criação do musical Chess, enquanto Agneta e Frida seguiram carreiras a solo. Nesse ano, o único lançamento inédito dos ABBA foram os singles The First 10 Years
uma dupla compilação com os seus maiores êxitos e 2 faixas inéditas. Embora The Day Before You Came tenha sido elogiado como uma das gravações mais refinadas do ABBA, não alcançou o mesmo sucesso global dos seus trabalhos anteriores. No final de 1982, os ABBA decidiram entrar em hiato, na esperança de se reunirem dentro de alguns anos, se assim o desejassem. Surpreendentemente, mais de 30 anos depois, ainda não se tinham reunido. Apesar dos planos iniciais de uma pausa temporária, os ABBA nunca fizeram uma declaração formal sobre a separação ou uma pausa por tempo indeterminado, mas após o seu último concerto público em 1982, presumiu-se que o grupo se tinha separado. Em entrevistas na altura, Björn e Benny insistiram que não havia separação, mas tanto Lyngstad como Feldskog sugeriram várias vezes em 1983 e 1984 sobre uma possível reunião dos ABBA para um novo disco. Os conflitos internos com o manager atingiram o auge, obrigando os membros da banda a vender as suas participações na Polar Music em 1983. Com exceção de uma breve aparição na TV em 1986, o grupo manteve-se afastado dos holofotes durante algum tempo. A falta de atividade da banda, juntamente com o fim dos seus casamentos e das suas atividades pessoais, sugeria fortemente que o grupo se tinha separado. Apesar da pausa, a música dos ABBA continuou a ser adorada e a prosperar. Durante a década de 1990, houve um fascínio renovado pela sua música, despertado por covers populares e pela inclusão da sua música em filmes famosos. A compilação ABBA Gold foi lançada em 1992 e tornou-se um enorme sucesso, vendendo mais de 33 milhões de cópias a nível global. O álbum seguinte, More ABBA Gold, editado em 1993, vendeu 3 milhões de cópias. Thank You for the Music, um box set lançado em 1994, proporcionou aos fãs uma vasta seleção de êxitos, faixas selecionadas do álbum e gravações inéditas exclusivas. Em 1994, as integrantes dos ABBA enfrentaram desafios significativos nas suas vidas pessoais. Agnetha lutou contra a trágica morte da mãe, Birgit, que tirou a sua própria vida ao saltar da janela do seu apartamento. Esta perda devastadora fez com que Agnetha entrasse num estado de depressão profunda. Agnetha revelou que o consumo excessivo de álcool por parte do pai teve um impacto negativo na saúde mental da mãe. Agnetha sentiu uma tristeza avassaladora e teve dificuldade em seguir em frente. A ideia da ação repentina da mãe era incompreensível para ela, deixando-a triste e assustada. Sentia-se isolada e solitária em meio ao luto. Após o falecimento da mãe, começou a visitar frequentemente o pai, que na altura se encontrava internado numa instituição especializada. Infelizmente, sobreviveu apenas mais um ano. A perda do pai em 1995 intensificou ainda mais a tristeza de Agnetha. No final da década de 1990, a filha de Anna Fried, Annelise Lotta Kasper, faleceu tragicamente num acidente de viação nos Estados Unidos, com apenas 30 anos. No ano seguinte, enfrentou ainda mais sofrimento quando o seu marido, Heinrich Rudzer, o príncipe Royce de Plauen, sucumbiu a um cancro. Morreu aos 49 anos, deixando Anna Fried, de 53 anos, sozinha, após 7 anos de casamento. Foi um momento profundamente doloroso para Frida. O legado dos ABBA foi ainda mais fortalecido no final da década de 1990 com a estreia do musical Mamma Mia em Londres, em 1999. Utilizando exclusivamente a música dos ABBA, o espetáculo tornou-se um enorme sucesso, hipnotizando plateias à escala global. Em 2001, chegou a Broadway e rapidamente se expandiu para mais de 440 cidades, atraindo mais de 60 milhões de fãs de teatro. O musical estreou na Suécia em fevereiro de 2005, com os 4 membros dos ABBA, Agnetha, Björn, Benny e Frida, presentes na noite de estreia. A influência do grupo cresceu ainda mais quando a versão cinematográfica de Mamma Mia foi lançada em julho de 2008. Com atores de renome como Meryl Streep e Pierce Brosnan, o filme tornou-se uma sensação mundial. De referir que os 4 membros dos ABBA também estiveram presentes na estreia do filme em Estocolmo, fazendo uma rara aparição pública conjunta. Será que isso poderia sugerir uma possível reunião? Vamos descobrir. A Polar Music International tem vindo a atualizar e a melhorar continuamente o acervo musical dos ABBA. Os 8 álbuns de estúdio originais dos ABBA, bem como o seu álbum em espanhol de 1980, Gracias por la Música,
foram relançados em edições de luxo melhoradas. Estas novas versões incluem conteúdo extra, como faixas bônus, capas atualizadas e encartes expandidos com ensaios detalhados sobre os álbuns. Além disso, vêm acompanhados de DVDs com raras aparições na televisão e outros materiais exclusivos, tornando a experiência dos fãs ainda mais gratificante. Em 2014, a Polar Music International fez história com o lançamento de Live at Wembley Arena, um álbum duplo que apresenta a primeira gravação completa ao vivo de um concerto do ABBA. Fãs e críticos elogiaram a energia eletrizante da banda captada neste lançamento significativo. Juntamente com o álbum ao vivo, foram feitas atualizações nas populares coletâneas do ABBA, ABBA Gold e ABBA Oro, incluindo encartes revistos e novas notas de capa. A coleção essencial, um conjunto de 2 CD, combinava uma vasta gama de singles do ABBA para atrair tanto ouvintes casuais como fãs dedicados. Um dos empreendimentos mais ambiciosos foi o lançamento das gravações completas de estúdio em 2005. Uma caixa completa contendo todos os álbuns de estúdio do ABBA, bem como faixas raras. Em dezembro de 2010, foi lançada a ABBA, a coleção de vinil, apresentando versões cuidadosamente recriadas dos 8 LPs de estúdio da banda. A Polar Music celebrou aniversários importantes dos álbuns do ABBA com o lançamento de edições especiais. Em 2016, foi lançada uma versão dupla em vinil de Arrival para celebrar o seu 40º aniversário, com um lançamento semelhante para os ABBA. No álbum seguinte, em 2017, os famosos videoclipes dos ABBA, muitos deles realizados pelo célebre Lasse Hallström, foram meticulosamente restaurados e colecionados. A coleção essencial em DVD apresenta versões melhoradas destes vídeos icônicos, permitindo aos fãs vê-los com uma qualidade nunca vista. Os filmes dos concertos ao vivo dos ABBA, como ABBA, o filme e ABBA in Concert, foram restaurados e relançados em DVD com extras, oferecendo uma visão dos eletrizantes concertos da banda. ABBA in Japan é um lançamento de destaque que apresenta um clássico especial de televisão, enquanto The Last Video é uma curta-metragem que conta com participações especiais dos membros da banda. Ao longo do tempo, a reputação dos ABBA como um dos principais grupos pop continuou a crescer, como evidenciado pela sua inclusão no Rock and Roll Hall of Fame em 2010. No mesmo ano, a exposição oficial ABBA World fez a sua primeira aparição em Londres, consolidando ainda mais o seu estatuto lendário na indústria musical. Os ex-membros da banda aprovaram uma experiência envolvente que incluiu itens pessoais e entrevistas especiais em vídeo. Feldskog, conhecida por ser a membro mais reservada e um potencial obstáculo para um reencontro, demonstrou vontade de um evento único no dia 3 de janeiro de 2011, embora não tivesse falado sobre o assunto com os restantes. Numa entrevista ao Die Zeit em abril de 2013, reafirmou a sua disponibilidade para se voltarem a reunir, mencionando que diria que sim se a contactassem. Em maio de 2013, Feldskog, que tinha na altura 63 anos, afastou a possibilidade de um reencontro, explicando que, devido à idade e às vidas separadas, era improvável que tal acontecesse. Ela reconheceu que já tinha passado muito tempo desde a separação, tornando a reunião inútil. Apesar disso, referiu que os membros da banda ainda se davam bem e gostavam de se encontrar ocasionalmente para conversar e recordar. No final, o ABBA World instalou-se em Estocolmo, na Suécia, como residência de longa duração dentro do ABBA The Museum. Inaugurado em maio de 2013, o museu revelou-se um enorme sucesso, atraindo mais de 1,5 milhões de visitantes até o início de 2018. Em janeiro de 2016, um jantar espetáculo diferente, chamado Mamma Mia, foi lançado em Estocolmo. Este evento interativo contou com a presença dos 4 membros do ABBA. Causaram comoção nos mídia ao posarem para uma foto única do grupo, a primeira em mais de 30 anos. Após o lançamento de Mamma Mia, Ulvaeus e Anderson partilharam com o The Sunday Telegraph que não tem qualquer intenção de voltar aos palcos por qualquer motivo. Ulvaeus deixou claro que não tem planos para voltar a atuar ao vivo e nem vontade de se reunir. Segundo ele, querem ser recordados pela sua personalidade jovem, vibrant, enérgica e ambiciosa, sem qualquer consideração pelo dinheiro. Os ABBA mantiveram-se como uma força cultural significativa em 2018 com a estreia de Mamma Mia. Lá vamos nós outra vez. Sequela do popular filme musical Mamma Mia, o elenco familiar reuniu-se para voltar a interpretar as suas personagens.
E Cher fez uma aparição notável numa participação especial, levando a música dos ABBA a uma nova onda de fãs. Apesar de descartarem um regresso, os seus fãs mantiveram as esperanças elevadas e, eventualmente, o seu otimismo foi recompensado. Em 2019, foram realizadas celebrações para assinalar o 40º aniversário de Voulez-Vous, com o álbum a ser relançado em vários formatos, como um vinil de 180 gramas e uma caixa especial contendo singles coloridos de 7 polegadas da era Voulez-Vous. Mamma Mia! A festa tornou-se global ao estrear na O2 Arena de Londres, em setembro, com a presença de Björn Ulvaeus e Benny Andersson. O ano marcou também o lançamento da exposição Super Troopers dos ABBA no mesmo local, destacando a influência duradoura da banda na música. ABBA Gold, uma compilação lançada em 1992, alcançou um feito notável ao permanecer mais de 900 semanas na tabela oficial de álbuns do Reino Unido, estabelecendo um novo recorde como o álbum com a maior permanência no top 100 de sempre. Esta impressionante conquista é uma prova da popularidade duradoura da música dos ABBA, que ainda hoje encanta públicos de todo o mundo. O legado dos ABBA é cuidadosamente preservado e honrado através de diversos lançamentos, exposições e homenagens. Em 2020, os ABBA, o famoso grupo pop sueco, alcançaram marcos importantes e realizaram diversas celebrações, cativando o público global com a sua música intemporal e os seus projetos criativos. Um momento marcante foi em outubro, quando os fãs celebraram o 40º aniversário do álbum inovador Super Trooper, que não só assinalou o Natal de 1980, como também se manteve como um clássico estimado durante muitos anos. Para celebrar esta conquista, o álbum foi relançado em diferentes versões, incluindo os 3 singles de sucesso, cada um dos quais também oferecido como um Picture Disc exclusivo de edição limitada. O ABBA mantém uma reputação excepcional até os dias de hoje. Se gostou deste vídeo, faça like e subscreva. E clique também no próximo vídeo exibido no seu ecrã.